são importantes vocês verem os problemas envolvidos no evolucionismo, tanto no campo da biologia, paleontologia como geologia. Agora, será que eu devo saltar dos problemas para o dilúvio da Bíblia? Ou existem maneiras científicas, evidências científicas, de eu enxergar o dilúvio? Eu acho que os dois enfoques são importantes. Existem problemas insolúveis, né, que com o tempo vai resolver. Darwin disse, olha, não tem os seres intermediários porque se conhece poucos fósseis. Século XIX, de lá para cá, muita coisa foi descoberta, mas as descobertas se encaixam naquilo que já está estabelecido, não surgem os intermediários. Então, esse sonho de Darwin não se concretizou e não vai se concretizar. Então, a minha proposta, rapidinho, vou tentar realmente, se for possível, diminuir a tela, que eu uso muito, os extremos, para a gente realmente mostrar alguns detalhes para vocês. Muito bem, eu quero então, nesse momento, mostrar que existem formas de você olhar para uma rocha, para um fóssil, entender alguma coisa que ocorreu. Deixa de lado os problemas da evolução. Vamos ver o que eu enxergo como um cristão, como um cientista, como um paleontólogo, como um biólogo, geólogo, quando eu olho a coluna geológica. Não é? Tentar propor modelos, não é? Para que realmente eu entenda que algo diferente ocorreu no passado. Muito bem. Eu queria começar com esse texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre nós. Porque Deus nos manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto me faz pensar o seguinte: as evidências de um Deus Criador, as evidências do dilúvio, estão de tal forma estampadas na natureza, que quem não enxergar não tem desculpas. Agora, não é apenas uma questão de eu questionar as incoerências do evolucionismo. É eu enxergar alguma coisa que me faça pensar naquilo que nós sabemos ser a verdade. Então, vamos tentar complementar aquilo que a professora Keila disse e o professor Marcos Natal, muito bem, mas mostrar algo diferente. Por exemplo, começa por aqui. Muito bem lembrado pelo Marcos, essa coluna não foi construída por evolucionistas. Em 1862, a gente tinha um modelo parecido com esse, só o termo fanerozoico que não existia, praticamente a mesma coisa. A diferença aqui era terciário, não neógeno e paleógeno, que são características usadas mais recentemente. Então, isso aqui foi construído por cientistas, criacionistas, catastrofistas. Só que você não vai encontrar uma coluna, uma sequer, com essa nomenclatura, sem alguns números aqui. Eu cortei os números aqui. Mas eu estou sendo incoerente? Um geólogo vai dizer, você não devia ter feito isso, você mutilou a ilustração mais conhecida do meio acadêmico. Não, ao contrário. Ela foi estabelecida sem esses números, milhões de anos, começando aqui com 540 milhões de anos, até os dias de hoje. Quer dizer, eu estou sendo mais justo com a história da construção da coluna geológica, tirando realmente os milhões de anos. É assim que ela foi concebida originalmente. E é difícil a gente buscar uma ilustração. Eu fiquei preocupado, vendo a maneira didática excelente da professora Keila, mas ao ela mostrar a classificação das plantas, pegar realmente uma planta, comparar com outra, as vários tipos de plantas, você vai encontrar na internet, nos livros, num molde de uma árvore evolutiva. Você acaba jogando ela, você vê as incoerências, tudo, mas parece que a gente precisa começar a criar realmente ilustrações adaptadas àquilo que é mais real, aquilo que o registro fóssil realmente mostra. Não é? Então, quando eu falo em fanerozoico, por exemplo, é uma terminologia mais recente. Faneros, vamos colocar então o significado, vem do grego, faneros visível, vida visível, ou seja, do Cambriano até os dias de hoje, que seria o Holoceno, lá em cima, eu tenho realmente a história dos seres vivos. Eles aparecem até, no meu entender, mais ou menos até o Plioceno, o Mioceno, como fósseis, e do Plioceno para cá, realmente, a comunidade humana e os seres que viveram realmente depois do dilúvio.
Já vou colocando aqui uma linguagem adaptada, aplicada àquilo que a gente crê. Muitas vezes, tanto o Marcos, aquele e outros, a gente aprende a desenvolver esses temas numa linguagem mais técnica, mais científica, para tentar realmente ter a mente dos nossos ouvintes acompanhando. Se eu chegar, por exemplo, num auditório e falar em dilúvio, e falar em Deus, metade bloqueia a sua mente. A dissonância cognitiva, os psicólogos entendem muito bem isso, ela atua na hora. A gente sai do corredor, alguns batendo o pé, revoltados. Então, se Jesus usou parábolas, não é? Uma linguagem mais subjetiva para atingir as pessoas onde elas se encontram, nós temos que ter estratégias. Nessa busca por estratégia, a gente fica muito técnico e muito voltado à investigação científica. Ela é forte, ela é poderosa em favor também do criacionismo, como vocês vão ver agora. Muito bem. Quando eu olho para essa coluna aqui, não é? Eu fico preocupado. Eu tenho aqui desde um trilobita, no Cambriano, até os seres humanos soterrados em alguns lugares, e os dias de hoje. Aqui é o ambiente de hoje, daqui para cima. Um ambiente aqui, tem até um cenário, os Alpes aqui, uma indústria, nuvens. O que a geologia diz, convencional, em poucas palavras? Que esses ambientes do passado, hoje, que existem hoje aqui, eles existiram no passado. Então, essa coluna é uma sucessão de ambientes como esse. Ok? Eles se repetindo ao longo do tempo, de uma maneira tão demorada, que os seres modificaram. Se você for ver hoje, nesses ambientes aqui que nós temos, no mundo inteiro, tem animais que são exclusivos, são endêmicos de alguns locais, outros realmente ocorrem em todos os locais, né, no mundo inteiro. Não é? Então, você vai perceber que muitos são parecidos. Não é? Então, o que os geólogos procuram fazer é dizer que o que ocorre hoje ocorreu no passado, e esse processo se repetiu demoradamente, foi tão demorado que os seres mudaram para valer, de tal maneira que a partir de um celular, lá há 1 bilhão de anos atrás, eu tenho toda essa biodiversidade de hoje. Então, ambientes atuais, modificando lentamente durante milhões de anos, por evolução, geraram toda essa coluna geológica. Aí eu me pergunto, será que ambientes como esse estão produzindo fósseis? Ou, nos próximos 100 milhões de anos, eu vou ter na África camadas sedimentares contendo fósseis de rinocerontes, de elefantes, de hipopótamos, os animais que vivem hoje. Ou aqui no Brasil, eu vou ter os tipos de vegetação que existem aqui, os tipos de animais, se formados lentamente com fósseis. É isso que vai acontecer? Que tipo de situação hoje eu vejo para gerar, daqui a milhões de anos, um novo registro fóssil? É difícil, eu não consigo enxergar isso, nunca consegui enxergar isso. No tempo de vida acadêmica, durante, aqueles que me conhecem mais, 20 anos eu fui aluno e professor da Unesp e da USP. Eu convivi com pessoas realmente abordando o evolucionismo durante 20 anos da minha vida. E percebi realmente que esse tempo, em vez de enfraquecer minhas convicções criacionistas, elas são fortalecidas. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai fazer um curso de geologia. Por favor, não faça isso. Você vai me deixar frustrado e preocupado, minha consciência vai pesar. Porque o preparo para enfrentar o ambiente aí fora é complicado. E o que eu coloquei agora, em poucas palavras, parece que é meio ridículo, né? Ambientes se repetindo ao longo de milhões de anos, gerando fósseis. Pessoal, essa história é tão bem contada, tão bem elaborada, que ela engana todos, sem exceção. Se você não quer ser enganado, como estudante de biologia e geologia numa universidade secular, você tem que ter uma comunhão com Deus íntima e ler bastante literatura disponível, que hoje tem, no meu tempo não tinha. Mas eu morava a 2 quarteirões da residência do Dr. Rui, que era a sede da Sociedade Criacionista. Eu ficava lá o dia inteiro, às vezes, quando podia. Queria ter uma cama naquela biblioteca lá, mas não era possível, né? Mas toda a literatura geológica disponível em inglês, eu peguei tudo e comecei a ler. Meu tempo de faculdade, além de 1 hora, 1h30 de comunhão com Deus diária, eu li esse material alternativo. Por isso que a evolução não me alcançou, teria me alcançado. Eu podia estar hoje aqui como um criacionista, mas com a mente bastante confusa e com dificuldades de raciocinar, segundo a visão bíblica. Muito bem, então, parece que algo diferente ocorreu. Então, eu teria praticamente 2 modelos. Ou o uniformitarismo, onde esses seres aqui representariam cenários, ambientes de calmaria geológica,
e de alguma forma esses seres viveram aqui durante milhões de anos e foram soterrados, de alguma forma, e geraram fósseis. Novas comunidades surgem, então são repetições de cenários imaginários, de ambientes de calmaria geológica, com algumas esporádicas catástrofes, e isso acumulou com o tempo e gerou o registro fóssil. O catastrofismo é uma história totalmente distinta. E esses seres representam um ambiente só que existia no passado. Assim, um ambiente como esse. E houve uma catástrofe, e esses seres representam não comunidades, ecossistemas que se repetiram ao longo do tempo, mas sim níveis de soterramento. Percebeu a diferença? Totalmente contrastante. Eu nunca aprendi isso no curso de geologia. Só que a história é tão bem contada que a gente, às vezes, quando expõe esse assunto, a gente usa uma linguagem mais voltada mais apresentada pela evolução, tentando mostrar a nossa maneira de pensar. Isso pode gerar até confusão na mente de vocês. Cara, meio confuso, mas cara, eu não estou entendendo direito isso. Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor para vocês. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Quer ver? Esses aqui são os atuais biomas do mundo inteiro. Biomas são os conjuntos de ecossistemas, onde você tem os seres vivos e seu ambiente respectivo. Tá? Aqui no Brasil tem as florestas tropicais, aqui na Amazônia, né? O Cerrado está aqui bem... o Cerrado está aumentando, né? As florestas, realmente, a floresta atlântica, aqui Mata Atlântica desaparecendo, Cerrado e floresta tropical, né? Basicamente. Lá em cima, eu tenho realmente as grandes tundra, taiga, né? Que são os biomas das partes mais lá em cima da Europa e na América do Norte. Não é? São conjuntos de ecossistemas. Será que esses ecossistemas, com o tempo, se o mundo durar mais milhões de anos, alguns milhões de anos, vão se transformar em camadas com fósseis, contendo os biomas de hoje? Eu não consigo enxergar isso. Mas essa história é contada pela evolução. Mas eu estou vendo aqui só as áreas continentais. E se for no mar? Vou ver realmente ecossistemas extremamente complexos, abundantes, uma biodiversidade fantástica, não é? E seres que são exclusivos, às vezes de regiões mais profundas, os bentônicos, os pelágicos, vivem às vezes em níveis específicos, alguns sobem e descem, mas não são todos, não é? Mas existe aí realmente biomas também no oceano. E aqui uma figurinha apenas para ilustrar a grande beleza e diversidade do mundo marinho. Então, as partes estão em branco, aqui em branco, contém muita vida. Agora, o que é interessante, preste atenção, é que os fósseis, eles representam, mais de 90% dos fósseis são de ambiente marinho. Então, para eu ter esses biomas se transformando em fósseis no futuro, como nós vemos hoje, que ocorreu no passado, eu tenho que ter o mar invadindo todas as áreas continentais. Isso ocorre de maneira lenta e gradual, vai gerar fósseis? Então, a história como é contada, ela não faz sentido, não é? Mas vamos um pouco mais longe. Aqui eu mostrei para vocês a distribuição global dos biomas, o presente, hoje. E o presente é a chave do passado? Será que, olhando as coisas como eu vejo hoje, eu posso imaginar que no passado algo parecido com hoje se desenvolveu e, colocando tempo, isso aqui se transforma em fósseis? Basta o tempo apenas. Será que eu posso realmente usar esse tipo de raciocínio? Vamos olhar esse mapa então aqui, não é? Preste atenção então. Esse aqui é um mapa. Que mapa é esse? Mostra as bacias sedimentares fanerozoicas do mundo inteiro. Tanto as continentais como as marginais. O petróleo no Brasil está aqui. As marginais têm a cor arroxeada. Então, isso aqui são as camadas que contêm fósseis. As camadas fanerozoicas. Estão aí. Pessoal, será que os biomas que eu mostrei anteriormente podem gerar esse mesmo resultado daqui a milhões de anos? Mas a evolução diz isso. Lentamente ainda. E quando eu olho para essas camadas, realmente eu vejo algo bem diferente. Muito diferente. Eu vou antecipar para vocês, vou fazer misturas aqui, não vou ficar numa linguagem puramente científica. Essas manchas verdes e azuis são cemitérios. Gigantescos. Contendo trilhões de toneladas de seres. Algumas camadas não têm.
Algumas camadas, por exemplo, tem a formação Butucatu, ocorre aqui na região meridional do Brasil, pegando partes da América do Sul também, outros países vizinhos. Essa camada era espessa, ela tem 1.500.000 quilômetros quadrados, e tem 100 metros de espessura média, só areia, arenito, não tem nem fóssil. Mas dá para entender o porquê realmente. Mas as camadas que estão abaixo dela e acima, contém muitos fósseis. Não é? Então, vocês estão vendo aí, a boa parte dessas camadas realmente representam fósseis. Será que usando o presente, os biomas de hoje, ou imaginar biomas parecidos no passado, lentamente gerou fósseis como eu vejo hoje? Não. A história é totalmente distinta. E você nunca vai entender a história verdadeira numa universidade. Nunca. Você tem que sair do meio acadêmico, dar uma chacoalhada na sua mente, não é? Tentar. Você é doutrinado. É feita de forma muito lógica e consistente. E o evolucionismo, ele tem ideias interessantes, ele é atraente, tem uma certa consistência. Quem não concorda, quem tem uma cosmovisão criacionista e fica constantemente, como o professor Roberto Azevedo, do seu tempo estudante, questionando. Se você ficar com a mente livre e aberta, as aulas mais interessantes são as aulas de evolução. Aquilo vai realmente entronizar em sua mente. E quando eu olho os fósseis, inclusive, vários detalhes, troncos verticalizados, foram apresentados no filminho que vocês assistiram hoje, da Arca de Noé, lembram? Alguns assistiram. Isso realmente é mais uma evidência de rápido soterramento. E os fósseis estão aí. A pergunta, cardumes de fósseis, os fósseis somente existem, por que eles existem? Porque eles morreram e os cenários antigos preservaram como se uma figurinha de um dinossauro, um riacho cobriu ele e tal. Não, eu quando olho para as camadas sedimentares com fósseis, eu vejo algo que não está acontecendo em nenhum lugar do mundo hoje. Eu quero ver alguém me dizer um lugar contendo inúmeros seres invertebrados, marinhos, algum tipo de animal terrestre, em algum ambiente, eu diria, aquático, em processo inicial de fossilização, de tal maneira que daqui a 100.000 anos, se eu voltar nesse local, vou ter fósseis quase completos já, camadas espessas, extensas, cobrindo. Pessoal, a maior parte, 90% dos fósseis, das camadas que estão aqui, no verde e no azul, são de ambiente marinho. Então, os fósseis contam uma história totalmente distinta daquela contada nas universidades seculares. É muito diferente. Em vez, vou repetir, de eras ou etapas evolutivas desenvolvendo lentamente e preservando de maneira extraordinária alguns seres, o registro fóssil representa níveis de soterramento rápido e contínuo. Na evolução gradual e lenta, é deposição, soterramento, sepultamento contínuo e rápido. É muito diferente. Vamos continuar nossa comparação. Vamos pegar o mapa do Brasil. Quando eu olho aqui embaixo, eu cavo aqui, tiro essa vegetação e vejo o que tem embaixo. Eu vou encontrar isso aqui. Essas bacias sedimentares aqui. Aí vem já uma forma interessante de você interpretar. Pegando a geologia, tem as bacias aqui. O que é bacia? É uma bacia mesmo, vou colocar aqui embaixo. Se eu cortar aqui, ó, partir daqui para cá, um corte aqui, bacia do Paraná, eu vou ter isso aqui. Tá? Na parte periférica, camadas, aqui na parte central. Vendo aqui, daqui em cima até aqui embaixo, eu tenho 7 quilômetros. Em que lugar está se formando um processo de bacias sedimentares? Em algum lugar hoje na Terra, ou aqui no Brasil, ou na América do Sul. De tal maneira que daqui bilhões de anos eu vou ter um novo registro fóssil. Nada. O que é interessante, agora analisando especificamente o que ocorre aqui, essa bacia. Essa camada sedimentar aqui, ó, essas primeiras aqui, no Devoniano, azul e marrom, elas se formaram no momento em que essa bacia estava unida com essa e com essa. Quando essas camadas se formam, a água está cobrindo o Brasil inteiro. Essas bacias estão interligadas. Chamado a deposição, você vai ver no Devoniano, no mundo inteiro, uma grande transgressão marinha. Quando eu analiso os fósseis aqui, nessas camadas, essas bacias sedimentares, em verde, em azul, vou perceber que no Devoniano,
no nível da coluna geológica, estava ocorrendo transgressão marinha em todas elas praticamente. Isso te faz pensar em quê? Quer dizer, você vai atrás, como sei disso? Porque as camadas sedimentares de uma transgressão, você consegue identificá-las. Tá? Então, eu tenho aqui, nesse momento, entre o Ordoviciano e Devoniano, na base das bacias sedimentares, eu vou ver realmente as bacias do Parnaíba, Paraná, Solimões, Amazonas, estavam unidas. O mar tinha invadido tudo isso aqui. Então, para eu ter os biomas de hoje, gerando algo no futuro parecido com esse, eu tenho realmente ter o mar invadindo. Mas só isso é suficiente? De vez em quando nós temos uma enchente aí, destrói, alguns afogam, mas para você ter soterramento, tem que ter algo mais. É uma enchente diferente, muito mais violenta do que qualquer coisa que você possa ver nos dias de hoje. Nada que eu vejo hoje, nada de mais grave, mais drástico que esteja ocorrendo hoje em termos de desastre geológico ou desastre natural, vai gerar fósseis. Pode ser daqui em algum lugar específico. Por exemplo, conversa com o Jonathan. Ele faz teologia. Ele esteve por ocasião daquelas avalanches, escorregamentos no litoral do Rio de Janeiro, quando casas foram soterradas, e casas boas inclusive, gente, não só gente pobre, e muita gente foi soterrada e até hoje não foi encontrada. Posteriormente, começaram realmente a limpar a região, depois de alguns anos do cataclisma que ocorreu na região, e de repente, ao escavarem, tiraram aquela terra, encontraram corpos humanos intactos, sem mau cheiro. A mídia não falou isso, parece que proibiram tirar fotos. O Jonathan viu isso. Se esse processo de soterramento fosse mais violento, mais espesso, e deixasse seres humanos lá, com o tempo eles iam se fossilizar. O material orgânico, se tiver água em quantidade suficiente, em profundidade, uma certa pressão, ocorre uma mineralização da própria matéria orgânica. Então, eu tenho que olhar para catástrofes, se eu quiser entender alguma coisa do que ocorreu no passado. Catástrofes hoje. A geologia não trabalha com isso, trabalha com coisas lentas e graduais. Então, quando eu olho para essa coluna aqui, como geólogo, eu enxergo isso. O que é isso que vocês estão vendo lá? Meteorito. Os geólogos dizem isso? Dizem. Só que as implicações, não. Meu livro de geologia, que eu estudei, meus professores já morreram, eram professores do pré-cambriano, já velhinhos. Eu sou do Mesozoico, tenho um pouquinho de vida pela frente aí. O livro não falava nada de meteoritos. Já o livro de hoje, Decifrando a Terra, que alguns estudantes utilizam nos cursos de geologia e biologia, já fala de meteoritos, mas as implicações são quase nulas. Mas está aí. Meteoritos, crateras de impacto, para demonstrar que isso ocorreu, estão por toda parte. E quando você olha para a Lua, crateras de impacto. Marte, crateras de impacto. A Terra também. E quando você olha para ela, você tem certeza que isso aqui é produto de meteorito. Você encontra ferro, níquel, que são componentes dos meteoritos aqui na Terra, são raros, assim, concentrados, da maneira como são encontrados. Microdiamantes, material rochoso, vítreo, você encontra quartzo multifraturado, são evidências de liberação de altíssimas pressões e temperaturas que ocorrem geralmente em locais onde for feito teste de bombas atômicas e de hidrogênio. Então, os geólogos têm certeza absoluta de que essas crateras de impacto representam meteoritos caíram na Terra. Pessoal, um meteorito cair na Terra, apenas um de 20 quilômetros, geraria mortandade em massa, e metade da superfície da Terra seria extinta. Mas, e daí? Só isso? Os geólogos falam isso. Eles dizem também que havia o quê? Um grande Pangeia. A sua Bíblia, em Gênesis 1:9, fala que Deus criou Pangeia. A porção seca num lugar só e a água num lugar só. Então, Pangeia é bíblico, ok? Muito bem, existiu Pangeia, não tem como você contestar. Até década de 60, havia ainda dificuldades de uma aceitação generalizada pelos geólogos desse modelo. Os russos demoraram um pouquinho mais. Tudo deles tinha que ser diferente, no tempo da União Soviética. Mas, hoje, a unanimidade. Existiu o Pangeia. Muito bem, o Pangeia se quebrou. Alguns poucos geólogos dizem, quem quebrou o Pangeia?
a geologia do meu tempo de estudante até hoje ensina que aqui dentro da Terra, no manto, ou no núcleo, algumas instabilidades se desenvolvem, gera regiões realmente mais quentes e forças internas arrebentam as placas e deslocam elas, chamadas correntes convectivas. Eu nunca acreditei nisso. Outros poucos dizem que quem arrebentou o Pangeia foram os meteoritos. É muito mais lógico, faz muito mais sentido. Muito bem. Só que quando se abriu essa fenda enorme aqui, jorrou água, muita água. O manto está repleto de água. Muitas vezes, os fenômenos vulcânicos atuais, antes de a lava sair, sai água em grande quantidade. Ela é mais móvel, né, do que uma lava mais densa. Ela sai primeiro e depois vem a lava. E o manto está repleto. Tem muito mais água no manto do que em todos os oceanos que existem hoje. Então, olha só. Romperam-se as fontes do grande abismo. Pode associar com isso aqui. Essas fraturas se formam e sai muita água. A água de baixo para cima de maneira explosiva, quente, né? E depois cai. Água de cima, água de baixo. Notem, depois que sai toda a água, começa um movimento de separação e sai lava. Olha só, no leito do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico, eu tenho lava basáltica, ou material vulcânico consolidado. Preste atenção, esse vulcanismo aqui, mais da metade da área do globo terrestre foi afetada por esse vulcanismo. Um vulcão entrou em erupção em 2010 na Islândia, apagou os aeroportos da Europa, trouxe problemas sérios. O vulcão Krakatoa, 1884, mudou o clima na Terra, a temperatura abaixou meio grau, foi significativo durante esse ano. Houve mudanças climáticas. Agora imagine, não um vulcãozinho Krakatoa, que você não consegue nem chegar no mapa, mas vulcões lineares. Está em preto aqui, ó. Esse vulcão linear chama-se cadeia mesoatlântica. Existe no Oceano Pacífico. É uma cadeia de vulcões lineares de apenas 70 mil quilômetros. Saindo lava, gases, enxofre, chuvas ácidas. Imagine que inferno. Impactos meteoríticos, vulcanismo. Os geólogos falam muito pouco sobre isso. Não falam dos impactos ambientais desse vulcanismo. Esses vulcões, felizmente, estão extintos. O único lugar em que esses vulcões lineares estão em atividade é num ponto do grande vulcão linear, que tem 20 mil quilômetros aqui na cadeia, está submerso, chama-se cadeia mesoatlântica. Lá em cima, na Islândia, está realmente esse vulcão, essa região com vulcões contínuos. Conversei essa semana passada com o Birger, quem lembra do Birger? Ele esteve aqui, um geólogo islandês. Ele está dizendo, Naor, eu tenho aqui tudo na minha mão, a faca e o queijo, está tudo na minha mão aqui, porque a Islândia, ela mostra evidências de que realmente, desde quando a placa norte-americana e euroasiática começaram a separar, o vulcanismo na Islândia é contínuo até os dias de hoje. Eu consigo contar a história, realmente, da separação do Atlântico Norte. Está tudo na minha mão aqui. E ele é um jovem geólogo criacionista. E está realmente fazendo uma carreira brilhante. Vamos orar para ele, porque eu creio que ele vai encontrar ainda respostas para aquilo que nos traz algumas interrogações, como datação radiométrica. É uma área muito boa. Mas não é só isso. Quando um meteorito desse cai em mares primitivos, ele gera ondas gigantescas, mega tsunamis. Isso ocorreu no passado. Alguns geólogos falam isso de maneira muito tímida, porque tudo isso aqui traz realmente consequências drásticas. Aquele ambiente calmo de evolução, ele começa a ser realmente afetado. Ele começa a não fazer sentido. Então, esses fenômenos globais aqui, nós vimos 4 já, meteoritos caindo, Pangeia se quebrando, vulcanismo generalizado, mega tsunamis, mas e daí? Quem estava aqui na Terra com toda esse transtorno, esses desastres ambientais terríveis? Quem estava aqui sucumbiu, morreu. E muitos somente acabam se decompondo, mas alguns ficaram preservados. Por quê? Eu tenho as camadas sedimentares contendo os fósseis no mundo inteiro. Eu vou já adiantar, como Deus é misericordioso. Ele mandou um juízo aqui para a Terra. Se o dilúvio não tivesse acontecido,
o plano da salvação teria sido abortado. O ser humano não estava maduro para entender o pecado e suas consequências. Havia necessidade de tempo. Deus tinha que prolongar a vida humana. Podia muito bem acabar com aquela população pecaminosa antediluviana e realmente já pegar Noé e quem sabe só ele e mais alguns, não é? E estabelecer a nova terra. Não, as dúvidas iam permanecer em algumas mentes, inclusive de outros mundos e de anjos. Houve necessidade de tempo. Vocês terem uma ideia, a natureza de Satanás só foi revelada, só foi entendida pelos anjos 4.000 anos depois do pecado aqui na terra. Foi na cruz que eles entenderam quem é Satanás. Antes não sabiam, havia dúvidas. Então Deus não podia permitir que a vida terminasse. Se ele esperasse mais um pouquinho, não sobraria ninguém. Então, para que o plano da redenção continuasse, houvesse tempo, Deus realmente mandou uma catástrofe. Para que o dilúvio? Por que não pega Noé e sua família, leva para um lugar seguro no céu e destrói aqui, traz eles de volta, tudo bem? Não. Deus encontrou a maneira mais didática possível para destruir esse mundo, um ato estranho de Deus, para que hoje eu tivesse as melhores evidências de que isso ocorreu. E estivesse me preparando para um novo juízo. Está em andamento, mas para a conclusão do juízo final. Está em andamento. Então, isso aqui é a didática de Deus. Nessa destruição existe muita coisa que revela a sabedoria e o amor de Deus também. Eu podia falar muito sobre isso, o tempo não permite. Muito bem, então, o Fanerozoico, ele conta a história do dilúvio. E eu encontro evidências científicas para explicar isso. Muitas evidências científicas. Não no campo da geologia e da paleontologia. Muito bem, essa reflete para mim a mais provável história geológica fanerozoica. Você está vendo aqui, é um resuminho do dilúvio em linguagem científica. Ok? Agora, eu podia demorar muito explicar cada um desses, essas ligações, essa ligação, essa, mais essa aqui não. Essas 4 e mais uma aqui embaixo. Espera aqui. Todas, menos essa, já estão disponíveis nos livros de geologia. De maneira, você tem que catar. Uma aqui, outra aqui. Se tivesse mais geólogos, catastrofistas fazendo pesquisas nas boas universidades do mundo inteiro, esse modelo estaria bem adiantado já. Mas isso é impossível. Com essa visão do dilúvio, como geólogo, jamais eu publicarei um trabalho científico na Science, na Nature ou numa revista especializada. Ok? Patrulheiros ideológicos, editores dessas revistas, estão lá para cuidar que realmente nada que contrarie o evolucionismo entre. Muito bem, esse quadro é um quadro que eu pude explicar cientificamente. Preste atenção, são fenômenos globais que a geologia nos ajuda a compreender de maneira muito impressionante. Desses 6 aqui, quais desses fenômenos eu tenho mais flechinhas? Tem 2 aí, pode adiantar. Estão em vermelho. Aqui e aqui. São os mais importantes. Esses estão na Bíblia. A Bíblia não precisa colocar tudo isso aqui. Não, Deus sabia que a didática de Deus é tão boa. A coluna geológica está aí, para nos mostrar realmente o dilúvio, como uma lembrança. Olha, o juízo de Deus já caiu, vai cair novamente. O tempo de graça está ainda aberto, disponível. E os geólogos não entendem. Deviam ser guardiões da verdade, os geólogos do mundo inteiro hoje. Mas exatamente o oposto ocorre. Como? Isso me constrange muito. Mas é a realidade. Quando eu olho esse quadro, os geólogos muitas vezes tratam ele sem as setas. Separadamente esse, esse. Alguns fazem algumas correlações. Quando você percebe que todos eles estão correlacionados, e realmente estão, o que acontece com esses fenômenos? Eles se transformam em uma única e grande catástrofe. Para mim, a maior tragédia ambiental da história da própria Terra. Os tempos geológicos de milhões de anos se transformam em segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses. Eu trabalho com curtos intervalos de tempo geológico. Tem um problema. Eu tenho esse problema, não vou dizer que não. Quando eu olho para isso aqui, para mim, realmente, são evidências científicas de um dilúvio, de uma catástrofe global.
A grande catástrofe, na versão bíblica, vocês conhecem. Essa é a versão científica dela, e ambas se ajustam tão bem que espero, com a graça de Deus, terminar meu livro esse ano para vocês entenderem melhor, realmente, como Deus é amoroso. Só que existem problemas. A datação realmente é um problema. Não é? É um problema que nós temos. Não é? Ela tem falhas, tem problemas sérios. Não é? Mas ainda tem alguma coisa de consistência. Mas eu diria que ela se isola. Tudo realmente, as evidências, aqueles fenômenos globais contam uma história. Essa aqui não conta nenhuma história, porque aplicado ao registro fóssil eu não consigo aplicar. O registro fóssil me conta uma história. A tentativa de construir um modelo evolutivo com base no registro fóssil em milhões de anos não funciona. Os problemas são muitos, alguns problemas vocês viram hoje, mas são muito maiores. Mas há necessidade de alguém se envolver. O dia que isso aqui realmente se mostrar como falho, acabou. Acabaram-se as evidências da evolução. Como geólogo, eu olho para a coluna geológica e vejo 30 evidências de catástrofe. E uma datação, para mim, que não faz nenhum sentido. Mas parece que as camadas, elas refletem tempos prolongados. Como? Será que são as rochas que existiam antes e elas, ao serem redistribuídas, elas ainda mantêm a idade antiga, como se Deus tivesse criado a Terra em 2 etapas, e as rochas que envolveram os animais no dilúvio, os sedimentos, essas rochas são antigas, os animais são recentes. Mas será que isso explica tudo? Alguém precisa realmente se dedicar mais a esse estudo. Faltam pessoas. Muito bem. Professor, e a explicação dos fósseis? O Marcos está aqui ou já foi embora? Está lá. O que ele disse, existe realmente algumas possibilidades, são hipóteses auxiliares, para tentar entender como os fósseis estão distribuídos. Pessoal, dinossauros não existe só no Mesozoico, existe só no Mesozoico. Não existe dinossauros no Paleozoico, nem no Cenozoico. Eles estão no lugar onde os evolucionistas gostariam que eles estivessem. Muitos invertebrados estão apenas no Paleozoico. Plantas com flores, mamíferos, etc., estão no Cenozoico. Parece evocar realmente uma evolução, mas os seres intermediários não existem. Uma série de problemas que já foram apresentados, dentre outros problemas, existem. Mas, se eu for pontual e ler Lucas 16, o que diz Lucas 16? A parábola do rico e Lázaro. Se olhar só ele, e a conversinha, entre aspas, que Saul teve com Samuel, existe vida após morte, um vai para o céu, outro vai para o inferno, eu consigo falar com os mortos. Tem coisas que podem nos confundir, mas quando eu pego o contexto todo, eu vou entender a verdade. Mesma coisa aqui, ok? A distribuição, vamos imaginar um zoneamento paleoecológico. Antes do dilúvio havia uma certa organização, hoje existe, mas é pouco. Talvez a organização fosse maior, de tal maneira que as águas, realmente levarem os ambientes, todos os seres da coluna geológica foram contemporâneos, ok? E o soterramento foi, à medida que as águas foram crescendo, se avolumando, os ambientes foram removidos, sendo removidos gradualmente, de tal maneira que os últimos a serem removidos, as partes mais altas, se depositaram primeiro. Então, a sequência dos fósseis pode representar um zoneamento topográfico, ou geográfico, paleoecológico ou pré-dilúvio, ok? O tempo é curto. Numa catástrofe, os seres mais inteligentes fogem, se escondem e se salvam. O terremoto, o maremoto sudeste asiático, 2004. O mar recua. Crianças e homens e mulheres inteligentes. Olha o peixe pulando, o mar recuou, que interessante. Uma garotinha no hotel começa a gritar: isso é tsunami, fujam! Os elefantes não precisaram ouvir esse aviso. Poucos ouviram. Essa garota foi uma heroína. Ela sabia, mas poucos sabem. Os elefantes sabiam. Sem ver nada, nem ver o mar recuando, perceberam que alguma coisa ia acontecer. Sensibilidade. E arrebentaram as correntes e fugiram para as partes mais altas. Numa grande catástrofe, certamente, seres com mais mobilidade, com mais inteligência, eles vão se movimentar. E, nesse contexto, espera-se que mamíferos, homem, as aves, sejam os últimos a serem soterrados. Tá? Então, a sequência dos fósseis pode representar também aquilo que nós chamamos de mobilidade diferenciada. Muito bem. Flutuabilidade seletiva. Aí foi feito um teste. Leonard Brand colocou num tanque anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Um experimento macabro, pequenininhos, né? Uma lagartixa, aí, senão o IBAMA lá nos Estados Unidos ia realmente pegar ele para valer, né? Mas fez, não é?
e percebeu que os anfíbios e répteis desceram primeiro, flutuam menos. Aves e mamíferos ficaram mais tempo boiando. Então, um processo de flutuabilidade, eu coloquei os seres aqui, como 3 aquarinhos aqui, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, apenas para ilustrar, alguns boiando, alguns já no fundo. Então, as águas realmente com sedimentos vindo e respeitando essa flutuabilidade, também justificaria o ordenamento dos fósseis, né? E existe um outro fator. Eu tenho conversado com o Marcos Natal, nós temos algumas dúvidas. Por exemplo, encontramos alguns níveis de micro-organismos, né, invertebrados, muito bem distribuídos, de maneira horizontal, não é? Uma posição realmente que se repete, ela é definida. Um estudo feito por físicos, e infelizmente pouco aplicados pelos geólogos, fala sobre segregação e estratificação espontânea. Grãos, materiais, à medida que são transportados, se tiver um tamanho adequado, à medida que o transporte continua, eles se formam de maneira alternada. De tal forma que é um processo instantâneo. As camadas se alternam de maneira instantânea, não há tempo entre uma e outra, não há o efeito de sobreposição. Então isso valeria também para micro-organismos, em questão de densidade, de rugosidade, o tipo de grão que ele representa, é um grão vivo, né? Se isso ocorre com sedimentos, então eu deveria esperar, conforme a densidade desses seres, a mobilidade deles, flutuabilidade e o próprio fator físico, né, da flutuabilidade deles e o processo de estratificação espontânea poderia realmente formar níveis diferenciados de micro-organismos que nós encontramos na coluna geológica. Então, esses 4 fatores podem realmente nos ajudar a ter uma boa ideia de por que os fósseis estão organizados na coluna geológica. Muito bem. Pessoal, eu vou colocar agora aqui uma classificação feita por um geólogo evolucionista. Ele continuou sendo evolucionista, mas eu gostei da classificação dele. Ele usa de maneira diferente da minha. Só que ele faz uma divisão que eu acho adequada. Não devemos confundir, como o professor Ayrton está aqui ainda, o físico, já foi, lá atrás, não é? Explicou, não é? Confundir filosofia com ciência. Algumas vezes acaba até confundindo. Física quântica, tem uns filósofos que gostam, amam ela, né? Criam realmente cenários místicos aí ligados à física quântica, né? Mas não sei se... Existem físicos também filósofos, né? Mas vamos separar. A argumentação filosófica não pode ser testada empiricamente, cientificamente. Agora, separar então, alguns cientistas separam a biologia, a filosofia da biologia, em biologia funcional e biologia histórica ou evolutiva. Eu não vou ter tempo para explicar isso, eu vou usar a mesma classificação de um evolucionista e aplicá-la à geologia. Aquilo que eu posso usar da geologia, eu posso entender, realizar pesquisa científica de maneira objetiva, sem ficar preocupado com as origens. Eu posso fazer isso com um evolucionista e chegarmos realmente a um acordo sem nenhum problema. Okay? Mas a geologia histórica é diferente. São eventos que não ocorrem hoje. Se ocorrem hoje, em escala menor. No passado foi bem diferente, porque essa diferença foi tão grande que gerou os fósseis. Eu não tenho hoje grandes diferenças para gerar fósseis nos dias de hoje. Alguma coisa muito diferente ocorreu no passado. Então, aquilo que a geologia me permite estudar, sem entrar em conflitos com as origens. Relevo terrestre, as formas geométricas, como eles estão, sem problemas. Intemperismo e formação de solo, eu estudei um pouco isso. Você consegue ver um lugar, boa parte do solo do sul e do sudeste fértil é chamado terra roxa. Terra roxa, alguns lugares têm 100 metros de espessura, 50 metros de espessura. O que é terra roxa? É o basalto, é uma lava vulcânica que endureceu e depois, com o tempo, em contato com a atmosfera, se transformou em solo. E o geólogo e o paleontólogo, não digo paleontólogo, geólogo e pedólogo, né, conhece muito bem processo de temperismo, que tende a transformar a rocha em solo. Isso não há problema. A evolução precisa estar presente aqui. Minerais e rochas, sem entrar em detalhes com relação às possíveis origens, característica mais mineralógica, mais física da rocha, muito embora eu vou chegar à origem, basicamente se é sedimentar, metamórfica ou ígnea. Apesar de que algumas rochas metamórficas, não se sabe se é ígnea ou metamórfica, existem dúvidas. Fósseis, eu posso somente estudá-los de maneira objetiva, sem pensar em como eles se formaram, mas eles estão lá, palpáveis. Sistemas deposicionais atuais, um rio levando sedimento ao mar, um lago recebendo sedimento de um córrego. Então eu posso analisar esses sistemas, que tipo de sedimento está se depositando. Agora, eu vou colocar um outro tipo de fenômeno que a geologia
estuda são os atuais desastres geológicos. Erupções vulcânicas cataclísmicas, terremotos violentos, tsunamis, furacões, tornados, enchentes, deslizamentos de encostas. Isso o geólogo estuda, pode estudar. E eu posso conversar com um evolucionista e nós tentarmos entender isso e até fazer previsões para evitar realmente menos calamidade, menos pessoas realmente morrendo devido à ação desses fenômenos. O problema é que esses desastres geológicos não é realmente o ponto mais importante para um geólogo. Se ele quer usar a frase, o presente é a chave do passado, ele devia se demorar mais nisso, mas é pouco, insuficiente. Os segredos para entender o passado, se eu quiser olhar o presente de hoje, entender o passado, eu tenho que olhar para os desastres geológicos. Só que esses desastres são pontuais. Isso que ocorreram lá atrás são globais. Essa é a diferença. Quando eu coloco isso, então aqui eu tenho ciências naturais, geologia funcional, ciência. Aqui, geologia histórica. O que eu coloquei aqui? Os fenômenos geológicos globais, Fanerozoico. Aqueles 6 que eu coloquei. Mas isso não pertence aqui? Não, isso aqui ocorreu no passado. As evidências apontam para isso. Quando eu olho para os fósseis, eu não vejo etapas evolutivas se desenvolvendo ao longo de milhões de anos. Eu vejo o quê? Extermínio de todos os seres que habitavam nas áreas continentais. Isso eu tirei da Bíblia? Sim ou não? Tirei. Isso está de acordo com aquilo que a geologia me mostra. É um dos fenômenos globais aqui, ó. Mortandade de massa. Aqui, realmente, o registro fóssil me mostra isso. Rápido soterramento, sim. Zonamento paleoecológico, mobilidade, aqueles fatores para realmente levar uma certa organização dos fósseis. Quando olho para isso, você vai ficar assustado agora. Quer ver? Ó? Não pelo barulho aqui, mas por isso aqui. Ó, quer ver? Eu não lido com milhões de anos. Curtos intervalos de tempo geológico. Agora o que eu vou colocar aqui, vai assustar. Conhecimento bíblico histórico. O que tem de Bíblia aqui? Espero em Deus que meu livro fique pronto. Já tem uma primeira edição, uma segunda edição, para mostrar para vocês que essa coluna marrom e essa amarela, eu aproveito praticamente todos os versículos de Gênesis 7:11 a 8:14. 1 ano e 10 dias do dilúvio. Mas isso aqui me parece mais ciência do que Bíblia. Então preste atenção no que vai acontecer agora. Em cima e embaixo. Está percebendo? Esse colchete aqui, conhecimento bíblico, eu pego isso aqui também. Ciência também. Ou seja, eu posso chegar a essa conclusão, de alguma forma, tendo uma compreensão superficial do mundo físico que me rodeia, e a ciência me leva aqui. Olha, eu consigo fazer essa ligação entre a geologia histórica e a geologia funcional. Da geologia funcional, o azul é mais importante. Daqui, a narrativa bíblica do dilúvio é que me inspirou a construir o que está em amarelo e o que está em marrom aqui. E aqui eu diria que eu tenho aqui conhecimento científico misturado com propostas extraídas da narrativa bíblica do dilúvio. A melhor maneira de compreender a geologia é essa aqui. Infelizmente, esse quadro eu nunca vi como estudante de geologia. E talvez isso não ocorra nesse mundo até a volta de Jesus. Quer dizer, quando você entende a geologia dessa maneira, as coisas ficam muito mais claras. E não preciso apenas citar os problemas realmente do evolucionismo. Eu realmente tenho modelos que são razoáveis. E com o tempo eu vejo que isso aqui está realmente prevalecendo. Muito bem. Criacionismo. Bíblia é importante. Fundamental. Conhecimento de Deus, a Bíblia me revela Deus. Mas Deus também se revela na natureza. Portanto, Ele gostaria que nós nos envolvêssemos com a pesquisa científica. Criacionismo é isso. Você pintou o criacionismo de verde a vida inteira, não foi? Criacionismo amarelo. Você precisa disso. Deus nos deixou uma coluna geológica inteira, evidência de planejamento, de inteligência nos seres vivos que estão hoje aqui. Um biólogo, um geólogo tem tudo realmente para fazer esse percurso
eu fiz esse percurso muitas vezes na minha vida acadêmica. Como um lança a luz sobre o outro. Não é? Ao conhecer Deus, eu vou para a Bíblia. Ao ir para a Bíblia, realmente, eu venho para cá. Ao eu venho para cá, eu vou para cá. Esse ciclo aqui é o ciclo ideal. Esse ciclo não é exercitado, não é desenvolvido nos meios acadêmicos seculares, infelizmente. Então, o criacionismo, para mim, é uma definição provisória. Eu venho mudando com ela, mas, basicamente, eu sempre pensei nisso. O que é criacionismo? Estrutura conceitual em que ocorrem associações intuitivas ou intencionais entre conhecimento bíblico, especialmente historicidade de Gênesis 1 a 11, conhecimento de Deus, Criador, mantenedor e restaurador, e conhecimento da natureza, nos seus aspectos funcionais, estéticos e científicos. Eu não sou cientista, eu não sou criacionista. Espera aí. Quando você vê as coisas funcionando de maneira maravilhosa, a reprodução, as cores, os sons, as formas, a beleza do mundo natural, você realmente está entendendo a natureza. Agora, esse cara aqui, que se envolveu com a ciência, ele tem um compromisso maior. Ok? Então, o criacionismo, achou complicado? Pega o que está sublinhado. Conhecimento bíblico de Deus e da natureza. Você tem que ter os três conhecimentos interligados, um complementando o outro. Você, cada vez que conhece mais a Deus, você ama mais a Bíblia, e você vai ser estimulado também a investigar a natureza. Deus deixou ela para ser investigada. Deus nos deixou 2 grandes livros para serem estudados. E eles se complementam mutuamente. O livro dos livros e o livro da natureza. E eu não estou sozinho. A nossa querida irmã, realmente, eu estou do lado dela. As três bases epistemológicas do criacionismo estão aqui: Deus, Bíblia e natureza. Então, o criacionismo é uma importante cosmovisão para uma correta compreensão da história do planeta Terra. Então, devidamente compreendidas, a ciência e a palavra escrita, a Bíblia, concordam entre si, lançando luz uma sobre a outra. As setinhas lá que eu coloquei, nos quadradinhos lá, juntas, conduzem-nos para Deus, ensinando-nos algo das sábias benéficas leis pelas quais Ele opera. Então, eu concito você a se envolver com a ciência, a criar modelos, contestar sim, ver as falhas do evolucionismo, mas também você tem elementos já suficientes para construir modelos. E como conclusão, realmente, eu gostaria de colocar, na realidade, não é Romanos 1, 19 e 20 aqui. Aqui seria 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Corrija, se você estiver anotando aí. Ao realmente buscar conhecimento, devemos realmente levar a sério esse texto. Antes, santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falo contra vós, que falo contra o Ben Carson, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E ao você buscar esse conhecimento, você vai ter surpresas, muitas surpresas. Atualmente vai expandir muito, e você realmente vai encontrar respostas para algumas indagações. Você vai analisar os resultados das suas pesquisas, vai ficar contente. Mas nunca se esqueça de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.